Olá pessoal, então voltando para a gente concluir o vídeo de ontem, quando o Pahlavi saiu do poder através da Revolução Islâmica de 79 e começou a era dos ayatollahs, quando Ayatollah Khomeini assumiu, ele transformou o Irã numa teocracia. Lembra do primeiro vídeo que eu falei para vocês a diferença dos distintos estados existentes no mundo? Então, foi aí que o Irã se transformou num estado teocrático e inimigo dos americanos, porque ele era um estado islâmico. E por que inimigo dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos apoiaram os sionistas israelenses no tocante à Guerra dos 6 Dias, que Israel venceu. E nesse que Israel venceu a Liga Árabe, ele anexou ao seu território as colinas de Golã, o Monte Sinai, a Jerusalém Oriental, a Cisjordânia, a faixa de Gaza, né? E então, transformado o Irã numa teocracia, o Ayatollah Khomeini, automaticamente sendo contra Israel, tomou os Estados Unidos como inimigos também. Os Estados Unidos são chamados pelo Irã do Grande Satã. Daí, a partir de então, as relações diplomáticas, as relações comerciais entre Estados Unidos e Irã passaram a se deteriorar. Né? O Irã ameaça os Estados Unidos impõem sanções comerciais, os Estados Unidos deixaram de apoiar o programa nuclear iraniano por conta disso. Os Estados Unidos até tentaram ser amigos dos iranianos após os ayatollahs adentrarem ao poder, mas não houve êxito. Embora os iranianos não sejam árabes e sim persas, eles também lutam por poder na região. Eles são contra o sionismo judeu, eles querem, porque o Irã é persa, mas a maioria é islâmica, então eles são guiados pela religião. Os iranianos, a maioria é sunita, existe uma diferença grande entre sunita e xiita. Nos iranianos, a maioria é xiita, existe uma diferença grande entre xiita e sunita. A Arábia Saudita é sunita e é um país que também está crescendo muito no Oriente Médio e se tornou inimiga do Irã por conta disso. Os sunitas, que são os árabes, Arábia Saudita, eles acreditam que os sucessores de Maomé devam surgir por eleição do parlamento, por exemplo, ou por uma eleição do povo, se isso fosse uma democracia, mas não é, geralmente é uma monarquia teocrática, como é a Arábia Saudita. Já o Irã, que é a maioria xiita, acredita que os sucessores de Maomé venham da linhagem do próprio Maomé, então existe uma disputa. Aquela região é disputada religiosamente, gente. E isso não vem de agora, vem desde a disputa de Isaac e Ismael. Isaac, o filho da promessa, judeu, vindo do mesmo pai, Abraão, mas filho legítimo, e Israel, filho da concubina, ou seja, filho da escrava, mas primogênito, do qual descenderam os povos árabes. Então, quem quiser conhecer mais a história, basta procurar o Pentateuco bíblico, que são os 5 primeiros livros, e ler a história que vocês vão entender as origens. Irã não tem nada a ver com isso, Irã é persa, mas é islâmico. Então, eles denotam isso como se fosse uma guerra religiosa. O Irã tem alguns problemas. Ele quer dizimar Israel do mapa, o que a Liga Árabe não conseguiu no final da década de 60. Ele é contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos apoiam Israel. E ele também tem o problema da expansão da Arábia Saudita na região, que é a principal inimiga. E também tem o problema dos grupos radicais ali dentro, que também querem o poder. Então, a gente tem uma disputa assim agora. Israel, Arábia Saudita e Estados Unidos de um lado, sempre tem uma potência ocidental apoiando um dos lados, nesse lado é Estados Unidos, e do lado do Irã, a gente tem a União Soviética como principal potência de apoio ocidental, porque elas também querem expandir seus poderes militares no Oriente Médio e também querem usufruir um pouco das riquezas naturais da região. Gente, que é a opção de petróleo. Gente, é muita coisa para falar, então eu resolvi falar no máximo de tempo curto possível. Achei que o primeiro vídeo dessa série, o segundo foi muito longo. Eu quis falar com minhas próprias palavras, rapidamente e mais didaticamente possível para que vocês possam entender. Se tiver alguma pergunta, passe para o moderador do canal que ele vai passar para a gente, nós vamos tentar responder, tá bom? Um abraço para todos vocês e até a próxima.